Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e este é o canal Quant Investimentos. Neste canal eu apresento estratégias de investimento geralmente de médio e longo prazo, swing trade, position trade. E hoje eu vou apresentar para vocês uma estratégia chamada 1234, que foi desenvolvida por um trader chamado Larry Connors. Larry Connors é um trader famoso, mas aqui no Brasil ele ficou mais famoso não por causa dessa estratégia, mas porque ele é o criador da estratégia do FR2, bastante difundida aqui no Brasil. Mas hoje eu vou apresentar essa outra estratégia 1234, que também é uma excelente estratégia. É uma estratégia bem diferente do IFR2. O IFR2 é uma estratégia que trabalha com a volatilidade do mercado. Essa 1234 ela trabalha como um seguidor de tendência. Estratégia 1234, criada por Larry Connors, do tipo seguidor de tendência. Bom, a primeira condição é que o ativo deve estar numa tendência de alta. E existem várias maneiras de se fazer isso. Você pode criar qualquer filtro, geralmente as pessoas usam filtro de média móvel, mas existem outros tipos de filtro também. Neste backtest, eu usei um filtro da média móvel exponencial de 9 períodos. Essa média ela tinha que estar ascendente, então só fiz entradas com essa média ascendente. Você pode preferir usar outros tipos de filtro, mas obviamente os resultados serão diferentes, podem ser melhores ou piores. A única maneira de saber é testando. Então, com o ativo em tendência de alta, nós esperamos formar esta condição, que são 3 candles com mínimas descendentes, sendo que o segundo candle pode ser um inside bar. Então, são duas condições muito similares. Ou você tem 3 candles com mínimas descendentes, mínimas cada vez menores, ou você tem dois destes candles, o primeiro e o último com mínimas menores, né? Ou seja, o último com mínima menor que o primeiro, e o do meio sendo inside bar. São bem parecidos, eu vou mostrar nas figuras para vocês. E aí nós colocamos uma ordem de compra no rompimento da máxima do terceiro candle. Tá? Então são 3 candles formando o padrão, e quando formar o terceiro candle, quando encerrar o terceiro candle, nós vamos colocar uma ordem de compra na máxima dele. E caso a gente entre nessa operação, a saída vai ser no fim da tendência. Como o meu filtro de tendência foi a média móvel exponencial de 9 períodos, ela vai determinar o fim da minha tendência também. Tá? Então, se o preço fechar abaixo dessa média, então nós encerramos a operação. Se você utilizar um outro filtro, vamos supor que você prefira usar média móvel simples de 20 períodos como filtro. Então, a sua saída vai ser na perda dessa média. Tá? O filtro que você usar como tendência, ele que vai determinar a saída da operação. A ideia é ficar durante toda a tendência. Bom, aqui nós temos uma ilustração desse setup, né? Essa linha azul marca a média exponencial de 9 períodos. Então, nós tivemos o primeiro candle aqui vermelho. Depois nós tivemos um segundo candle vermelho. Depois nós tivemos um terceiro candle vermelho. Este terceiro já desconfigurou a entrada, porque a média ela virou para baixo. Então, consideramos aqui que perdeu a tendência, tá? Pelo critério que eu estou usando de tendência aqui. Então, eu já paro de olhar esse ativo. Porém, esse outro candle aqui, que parece um martelo, né? Mais ou menos um martelo, que foi o candle de alta também, esse candle aqui já possibilitou a formação do padrão. Por quê? Porque a média de 9 virou para cima, então indica que o ativo ainda está em tendência, e esses 3 candles, que são os dois últimos vermelhos, mais esse candle de alta aqui, configurou o padrão. Veja só, eu tenho a primeira mínima, a segunda mínima, essa segunda ou ela tem que ser mais baixa, ou esse candle tem que ser um inside bar. Tá? Nesse caso, ela não foi mais baixa, mas esse candle é um inside bar. Ele está totalmente dentro da variação do candle anterior, configurando um inside bar. Então, atende o meu padrão. E nós temos um terceiro candle com a mínima menor. Tá? Então, vamos repetir. Primeira coisa, temos que estar numa tendência de alta. E nesse backtest eu considerei a média de 9 períodos. Então, com a formação desse candle, a média voltou a virar para cima. Tá? Então, nós estamos em tendência de alta. Segunda coisa, o padrão de 3 candles, com mínimas descendentes. 1, 2, 3 candles. Tá? Esses 2 candles vermelhos e mais esse candle verde. Temos mínimas descendentes? Do primeiro para o terceiro nós temos. O segundo, se tivesse descendente, ok. Ele não é descendente, mas ele é um inside bar. Pode ser um inside bar, somente neste candle. Somente neste candle. Do primeiro para o terceiro, temos que ter mínimas descendentes
E o segundo candle pode ser um inside bar ou ter uma mínima descendente também, entre essa e essa mínima. No caso, ele atendeu por ser um inside bar. Agora que nós temos esse padrão de 3 candles e nós temos a média para cima, indicando que o ativo está em tendência, agora eu posso entrar na operação. Como que eu entro? No terceiro candle do padrão, eu coloco uma ordem de compra na máxima dele, esperando que seja rompido no candle seguinte. Se não for rompido, nós abortamos esse modelo, esperamos aparecer de novo o padrão. Tá? O rompimento tem que acontecer no próximo candle. Então, nós colocamos a ordem de compra aqui e o quarto candle, por isso que se chama, a estratégia se chama 1, 2, 3, 4, porque são 3 que formam o padrão e o quarto que é o rompimento. Tá? E aí, no dia seguinte aqui, este candle aqui, ó, logo depois da abertura, ele tocou e rompeu o terceiro candle, o candle anterior. Então, aqui foi a entrada da operação. Nós entramos aqui, colocamos a stop na mínima desse padrão, tá? De 4 candles, 3 formando padrão e o 4 de rompimento, né? Então, nesse padrão, nós colocamos o stop aqui na mínima e nós só vamos sair dessa operação quando ele perder tendência. Como eu já disse, nesse backtest considerei tendência essa média de 9. Então, nós compramos aqui e aguardamos. Tá? Não fomos estopados, o preço subiu, 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 aqui começou a corrigir, e neste dia aqui o preço fechou abaixo da média de 9. Consideramos que aqui foi o fim dessa pequena tendência aqui, então aqui nós encerramos a operação. É um setup relativamente simples, a saída é mais simples ainda, tá? E a ideia é ficar bem posicionado durante toda ou quase toda a tendência, um seguidor de tendência. Bom, neste gráfico nós podemos ver qual foi o resultado do backtest nos últimos 5 anos, utilizando este modelo em todas as ações que compõem o índice Bovespa. Como nos outros backtests que eu já apresentei, isso aqui foi um backtest de R$100 mil teóricos, dividido em 5 papéis, tá? Sempre reinvestindo os lucros. Então, o resultado que nós temos foi essa curva de capital aqui. A gente pode perceber que é uma curva bastante lucrativa, tá? Nós tivemos aqui quase 300 mil, ou seja, quase 200% de lucro. Tá? Isso aqui foi mais ou menos o dobro, bem mais do que o Ibov performou nesse período. O Ibov performou por alta aí uns 100% nesse período, então nós tivemos aqui quase o dobro do que o Ibov performou. Foi um ativo que sofreu pouco com a queda aí de 2020. Nós tivemos essa queda aqui, tá? Então é um ativo bastante resiliente. Agora, é uma estratégia, né? Uma estratégia bastante resiliente. Agora, o único ponto negativo que eu diria foi esse período aqui, ó, onde ele ficou um ano e meio aqui sem sair do lugar. Foi uma estratégia que durante um ano e meio não teve lucro. Depois ela deslanchou. Teve uma queda aqui em 2018 e depois ela deslanchou. Como eu sempre digo, né, não existe estratégia perfeita, cada um tem seus prós e contras. Mas, no geral, eu considero que é uma estratégia que vale a pena investir nela. Inclusive porque essa curva de capital aqui é uma curva sem nenhuma seleção de papéis, tá? Você selecionando os papéis, você vai ter um resultado bem melhor, que é o que eu vou mostrar logo adiante. Aqui nós temos o resultado mês a mês desse backtest, sem a seleção de papéis, lembrando, tá? Podemos ver que tivemos um mês aqui muito alto, onde tivemos aqui mais de 30% de lucro em um único mês, tá? Mas foi um caso isolado aqui. Em média, nós tivemos em torno de 2,03% ao mês utilizando essa estratégia. A maioria dos meses positivos, os meses positivos são bem mais fortes, né? Quando a gente ganha dinheiro com essa estratégia, a gente ganha muito mais do que quando perde nos meses negativos. E tivemos essa média aqui de ganho, 2,03%. Aqui nós temos alguns detalhes técnicos desse backtest, né? Capital inicial de 100 mil, terminando com 269,325, ou seja, 269% de ganho, de lucro líquido neste período de 5 anos, backtest realizado em 30 de 11 de 2020. Taxa de acerto de 34% e payoff de 2,98%. Isso daqui caracteriza bem um seguidor de tendência. Você tem uma baixa taxa de acerto, muito constantes, tá? Você vai ser estopado do que vai ter lucro, mas em compensação seu payoff, ou seja, o seu ganho vai ser muito maior do que a perda. A gente pode ver isso até nesse gráfico aqui, ó. A gente vê que tem muitos meses negativos, porém eles são pequenos comparados com os meses positivos. Um drawdown de 24%, um drawdown considerável, mediano isso aqui. Fator de recuperação de 11,2 é um fator muito bom. Expectativa matemática 0,34, muito boa também. Este daqui é um dos gráficos que eu considero mais importante, que nós conseguimos ver
como que a estratégia se comporta com diferentes papéis. O que nós podemos reparar aqui? Primeiro, que apenas aqui mais ou menos 60, 70% dos papéis obtiveram lucro com essa estratégia. Isso aqui também é muito comum em seguidores de tendência. Seguidor de tendência depende que o papel esteja numa tendência de alta. Então, aqueles papéis que não engataram uma tendência de alta, eles não obtiveram lucro com essa estratégia. Por outro lado, se houver uma boa seleção de papéis, a gente pode ver que esses papéis da esquerda aqui, eles performaram muito bem. Então, se o trader conseguir fazer uma seleção dos melhores papéis, ele consegue otimizar muito o resultado. Porque aquela curva de capital que eu mostrei, ela está considerando todos esses papéis. Mas se você conseguir selecionar só esses daqui, então você vai ter uma lucratividade muito maior. Então, isso mostra como que é essa estratégia, e em geral, todas aquelas que são seguidores de tendência, como nessas estratégias é importante a seleção dos papéis. Neste gráfico aqui nós temos um comparativo. A linha azul é a curva de capital sem nenhuma seleção de papéis, pegando todos os papéis do Ibovespa. A linha vermelha já é a curva de capital fazendo a seleção dos 20 melhores papéis. Se o trader tivesse selecionado apenas os 20 melhores, os 20 mais lucrativos, essa seria o resultado dele, essa curva de capital. Tá? A gente pode ver que ela chegou a passar dos 600 mil, chegou próximo aqui a 700 mil no mesmo período de tempo. Baseado no histórico, a gente pode selecionar os melhores papéis para trabalhar no próximo período e sempre renovando essa lista. O resultado esperado é algo entre essas duas curvas. Como eu já disse em outros vídeos, né? Os melhores papéis eles não vão continuar lá para sempre. Alguns deles vão deixar de ser, mas muitos deles vão continuar sendo os melhores papéis. Então, como alguns vão cair, né, não vão manter a mesma lucratividade, mas outros vão continuar, o nosso resultado esperado vai ser aqui, ó, a região entre essas duas curvas, algo acima da média, mas menor do que o ponto máximo. O ponto máximo é essa curva vermelha, tá? Então a lucratividade vai ser algo, a lucratividade esperada, né, estatisticamente falando, é algo entre essas duas curvas aqui. O que é uma lucratividade excelente, né? Se a gente for ver aqui, algo aqui entre, vamos colocar aqui, ó, mais ou menos entre 300 mil, que seria 200%, e 600 mil, que seria 500, algo entre 200 e 500% em 5 anos, é uma lucratividade absurda. Aqui nós temos o resultado mensal com os 20 melhores papéis selecionados. Então, nós teríamos uma média aí de 3,55%. E aqui a análise dos 20 papéis mais lucrativos. O lucro líquido foi de 627%, taxa de acerto de 38%, payoff 4 vezes, tá? Muito maior. Quando a gente ganha 4 vezes mais do que quando perde. E o drawdown de 10%, bem pequeno. E o fator de recuperação e expectativa matemática vão nas alturas, né? Quando a gente tem os melhores papéis. Por fim, essa aqui é a tabela dos 20 papéis mais lucrativos dos últimos 5 anos. Com o total de trades, a gente pode ver que é um número pequeno de entradas por papéis. Por que isso acontece? Muitas vezes não é nem porque dá poucos sinais. Muitas vezes esse número pequeno é porque seguidores de tendência, você entra numa operação e fica muito tempo nela. Então o capital fica preso naquele papel. Então não possibilita gerar tanto capital quanto numa estratégia de volatilidade. Por isso um número menor de sinais aqui, de total de trades. Tá? Taxa de acerto é relativamente baixa, mas o payoff aqui é bem alto. Tá? Alguns papéis chegam aqui a mais de 5 vezes o payoff. Temos aqui o drawdown, o percentual, o lucro líquido, expectativa matemática e o fator de recuperação de cada uma. Tá? Então, essa daqui são a lista dos 20 papéis com a maior lucratividade nos últimos 5 anos. Bom, por hoje é isso. Com esses dados, acho que cada um vai conseguir fazer uma boa análise e decidir se é uma estratégia que combina, que se adequa ao seu perfil ou não, se vale a pena ou não investir nessa estratégia. Se algum ponto não ficou claro, pode escrever nos comentários. Vou ter o maior prazer de responder, de esclarecer os pontos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais.